Começa agora Me Julguem, seu podcast de pitacos na internet. You're out of order. Order! We'd like to withdraw our plea of not guilty. What is this? Just the law? What's going on over here? And enter a plea of guilty. Meus amores, tudo bem com vocês? Sou eu, Akili Kamuno, mais um Me Julguem podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. É isso aí, gente, depois deste longo tempo em que vocês não me veem por aqui, sim, estou de volta. Para falar de um assunto que me pegou nesta pandemia, tudo culpa da dona Pamonha. Né, senhora Lidiane Pamonha, você me levou para esse lado negro e depois eu comecei a consumir drogas mais pesadas. Que merda. Mas depois a gente fala sobre isso. O tema de hoje, se você não olhou na capa, é doramas, né? Vamos fazer mais de uma parte. Essa é a parte 1 de doramas e para falar disso, nós trouxemos aqui alguns convidados, mas antes, a minha grande, maravilhosa, linda, perfeita colega de bancada, Dona Cristiane Navarro. Olá, pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro e vim aqui dizer que eu não sei que diacho é esse doramas, vou aprender hoje, mas eu tô vindo aqui também pra zoar os dorameiros, porque eu não sei o que a gente vai falar, mas enfim... É isso aí, gente. Eu não entendi o que ele falou. E aqui do meu lado direito tem o nosso queridíssimo Nerd Master. Aê, vai começar comigo? Aê, eu sou eu aqui. Ah, bestado, Nerd Master voltou. Ê! Puta merda. E aqui embaixo, na nossa casa, na minha linha de visão, aqui embaixo, a Débora. A Débora que eu conheci lá no Fansub Infinity, né? Trabalho agora com ela, que agora eu sou funcionária lá. Regular, ela é lá, né? Ela é tradutora e revisora. Tudo bem, Débora? E nerd bem, também, ela disse, deixou bem claro que ela também é nerd, isso é importante. Tudo bem, gente. Eu sou a Débora, tradutora e revisora lá do Infinity. Existe vida fora do mundo dos doramas, sim. Servidora pública, mas a minha vida é chata. Meu Deus do céu. Só os doramas é que são realmente legais. Como é impressionante, cara. Mas mentira, é verdade. Não é pra tanto. Pensando bem, não é pra tanto. Existe vida, sim, fora dos doramas, sim, existe muita vida, só que os doramas levam a gente pra outra vida. Então, hoje aqui, como fansuber, como dorameira assumida. Sempre. Existe vida fora do dorama, mas ela não é tão linda, não tem os olhinhos tão puxados, não tem aquelas barrigas de tanquinho tão maravilhosas que fazem a nossa vida ficar mais colorida. Essa questão de doramas, eu vou pedir pra Débora, que é a nossa convidada, e eu acho que é uma dorameira mais antiga aqui, para definir o que é exatamente o dorama e o porquê ele se diferencia das novelas que a gente conhece aqui no Brasil. Gente, eu sou a dorameira mais antiga, então, olha, tá tudo muito errado aqui. Tal como você... É mais antiga em tempo de em tempo de uso da droga, não é em questão de idade, mas aí que tá, não é em tempo de uso da droga, não. Mas assim, se for em tempo efetivo de consumo... efetivo, não digo dias, eu digo horas, inclusive, talvez eu seja uma das mais hard, pode-se dizer assim. A pessoa que é dorameiro brabo, tipo assim, eu que tô virando, precisa de algum controle, né? E aí eu uso um sitezinho maravilhoso chamado mydramalist.com. Aí enquanto eu tava conversando com vocês, eu fui olhar o meu perfil assim de curiosidade. Aí eu olhei aqui, eu comecei a assistir doramas durante a pandemia. E se for juntar todo o tempo que eu assisti, equivale a 126 dias, 12 horas e 16 minutos da minha vida. Isso é preocupante. Eu acho que eu preciso pegar um pouquinho mais leve. 203 doramas. Olha só, a lista não tá ruim, não. 203 doramas e 14 filmes. No total de 3.797 episódios. Ok. Obrigada, como diria Madame Papaco, porra, tudo isso? Muito obrigado, Madame List, por me deixar muito preocupada agora. Eu não estou no MyDramaList, então eu não vejo como é que tá a minha situação, mas eu posso te dizer que como uma belíssima TDA e que hiperconcentra nas coisas, eu estou há 2 anos focada e assistindo apenas doramas, então eu posso dizer pra vocês que a minha vida acabou.
né? No meio entre trabalhar que nem uma filha da Que puta e o resto, isso? não sobra muita coisa pra mim. Então eu devo, com certeza, tá por aí, viu, Débora? Passando um pouco. Fala, nerd. A título de curiosidade, é masoquismo isso que chama? Não, sei lá, é vontade de fugir da realidade. Acho que a gente tá vivendo uma situação tão merda que eu precisava ficar com raiva em outros lugares. Você precisa ver outras pessoas ser ruins em outros lugares. Eu vou pra um Lacorne. Aí você procurou uma coisa bem diferente de mim. Você perguntou o que é o dorama. O que é o dorama de forma genérica, extremamente genérica, por favor. A palavra dorama é o dorama. O dorama vem de drama, né? Drama no Japão. Só que aí o nome dorama pegou todas essas séries dramáticas da Ásia, né? Pode-se dizer como um todo. Mas o que a gente mais tem acesso são os K-dramas, que são os doramas da Coreia, os J-dramas, que são os do Japão, os Lacornes, que são os tailandeses, que a Lilian é muito fã e eu não sou tanto assim, só alguns. E os C-dramas, os Chai-dramas, que são da China, e os T-dramas taiwaneses, que eles ainda tratam realmente separado, graças a Deus, da China, mesmo que a China faça aquela pressão toda dizendo que Taiwan não é independente. Mas tudo bem. Mas eles são bem diferentes, bastante diferentes. Então, o que a gente chamaria aqui no Ocidente de séries são os dramas. E os doramas, eles não se resumem apenas a dramas. A drama no sentido de gênero, mas a gente tem todos os tipos de gênero classificados dentro dos doramas. Então, a gente realmente usa dorama como um grande guarda-chuva. Um exemplo grande todo disso... audiovisual, seriado... asiático, mais ou menos isso. Um exemplo grande disso e que fez muito sucesso recentemente foi o Round 6, né? O Squid Game. Que não tem nada de drama, efetivamente, nada de romance, efetivamente, que é o que a dorameira geralmente classifica como dorama, né? Então, vamos abrir esse guarda-chuva. Quanto mais coisa tiver aqui dentro dele, protegido, melhor. Eu, pelo menos, eu prefiro. Eu assisto de tudo. Filha, eu não sei se você viu a série, mas não é pra abrir o guarda-chuva, não, que senão ele quebra e você sai da. Como uma bala na cara. Eu queria uma bala na cara, é verdade. Queria fazer um adendo que o Round 6, ele não é só uma série que você. Se você parar pra pensar e analisar direitinho, ele te ajuda até em entrevista de emprego. Ele me ajudou na entrevista de emprego. Nossa, eu só tô querendo saber que diabo de emprego é esse. Agora você participar de uma fase do Round 6. Gente, um parêntese, Cristiane tá melhor do que as dorameiras, porque ela falou Round 6 e ela falou certinho, porque o nome em inglês é Squid Game, então não faz sentido falar Round 6, como a galera fala no Brasil. É Round 6. É Round 6. É Round 6 mesmo. Eu não consigo falar Round 6, porque eu não sabia que era Squid Game no começo, e aí eu achei que o nome, porque não tá Round, tá Round. Aí eu leio em inglês. E aí meu cérebro parou aí, entendeu? Foi um problema de que eu não consigo. Mas tá certo, a Cris tá no Round 6, o que é certinho. Mas me conta, Cris, como é que você arrumou emprego por causa do Round 6, minha filha? Gente, eu queria dizer assim, primeiro, chupa a sociedade, que eu não sabia que eu tinha uma dorameira dentro de mim. Eu nunca vi alguém cuspir pra cima e cair na cara tão rápido como a Cris. Pois é. 10 minutos de programa. Você já assistiu outras coisas? E você não sabe que você está classificada dentro de assistindo doramas? Provavelmente eu esteja inserida e não saiba que esteja inserida. Tem tanta coisa que eu faço que a Lica faz assim, Cris, isso aí o pessoal paga caro pra ter. E tu tem nato, eu digo, cara, eu não sei, só sei que foi assim, eu e Chicó. É melhor mesmo. Mas a minha história com o Round 6, primeiro eu fiquei olhando aquela série e eu ficava achando um absurdo, mas sempre tem um lado psicológico por trás de todo daquele Round 6. Né? E aí o último episódio da última temporada ali, quem não assistiu e vai assistir, pula essa parte porque vai ter spoiler.
dá licencinha aqui. Eu sei que eu tô só de convidado, mas querido ouvinte do Me Julguem, vocês estão ouvindo um podcast chamado Me Julguem, ou seja, as pessoas estão pouco se lixando para a opinião de vocês, tá? Então, se você não quer ouvir spoiler, leva mal não, mas vá pra puta que te pariu, vai. Pau no cu dos prejudicados. Você tá ouvindo um podcast que se chama Me Julguem, ou seja, a opinião de vocês tá pouco se fudendo com a gente, tá? Ué, já fica a dica, se você ainda não assistiu o Round 6, vai lá, assiste, depois você volta e termina de ouvir, porque você tá ouvindo sobre a base do Round 6, então é a melhor alternativa. Aliás, que mundo que você tá vivendo, Cris, se você não continue. sabe nem do que se trata o Round 6, porque a história, foi super falada no final do ano, então todo mundo tá falando disso, onde você tava, que você não sabe o que se trata, né? Mas tá na Netflix, ele é muito bom. Aliás, afinal de contas, Netflix, Ele é muito bom, mas eu quero saber como é que a pessoa conseguiu um emprego. Não consegui, mas eu consegui uma das melhores entrevistas lá, que eu consegui, tipo, a entrevistada, ela não olhava para ninguém, nem a psicóloga, ela fica só anotando ali. Mas vamos lá. Eu assisti o Round 6 e aí o que aconteceu? Fiquei olhando aquele negócio, aquela passarela de vidro ali, né? Que tinha o velhinho que ele era vidraceiro e ele ficava batendo para ouvir qual era o vidro certo para poder pular, ou o temperado, uma coisa assim, que segurava o peso da pessoa ou não. E ele acabou caindo na própria armadilha porque o outro empurrou o velho. Tá, eu pensando comigo nessa cena, eu disse que eu ia ser a última. Por quê? Eu sendo a última, eu já estava sacando que alguém já tinha caído ali, né? E já sabia os vidros que iriam cair, e eu não provavelmente poderia cair ou não, mas a possibilidade era muito menor, porque eu já sabia. Então, trazendo isso para o lado da entrevista, você sempre fica por último, é a melhor opção, porque você vai roubar a ideia do coleguinha, mas você pode mudar a seu favor. Então, a entrevista era o seguinte, primeiro foi para falar um do outro, né, lá nessa empresa lá, dizendo assim, você vai perguntar sobre a vida do outro e você vai falar sobre a sua vida para a pessoa. Era em dupla, dinâmica. Show de bola. Eu comecei a perguntar pro cara, o cara começou a falar da vida pessoal dele, e eu comigo, eu não quero saber a sua vida pessoal, amigo, eu quero saber a sua vida profissional. Da sua vida pessoal, eu quero saber só o básico. Tem filho, tem não sei o quê, estudo o quê e pronto. Eu quero saber da sua vida profissional, eu comigo, né? Mas aí eu dei aquela mudada ali e tudo. E aí tá. O pessoal, aí a psicóloga fez, quem quer falar primeiro? Aí sempre foi aquele. Eu era a primeira que levantava a mão para dizer eu. Depois que eu assisti Round 6, eu digo, eu quero ser a última. Os últimos serão os primeiros, de fato. Então aí era o seguinte, a outra dinâmica. Era você escolher um sabor de uma pizza e você trazer o que tem de diferencial na sua pizza, que as outras pizzas não têm. Conclusão, uma falava, porque o chocolate traz isso, o morango traz aquilo, porque o queijo traz isso, traz aquilo. Era coisa comum. E eu até então não sabia porcaria nenhuma do que eu ia falar ali. E eu fiquei só analisando. Eu disse, tem que ter algum diferencial, porque pizza é pizza em todo lugar. Pizza é comum. O que muda é a forma de fazer. Uma é mais fofinha, uma é mais fina, outra é mais grossa. E aí chegou a minha vez. Depois que eu tinha coletado todas as informações de todos os participantes, que devia ter uns 15 a 20 participantes, e a psicóloga não tinha olhado para ninguém, ela fez, você agora. Eu digo, beleza, vamos lá. Meu nome é Cristiano Navarro, né? Eu tenho 36 anos e tal, não sei o quê. A minha pizza, ela é a melhor pizza da região. Aí o pessoal ficou olhando assim, tipo, tá, né? E aí? Eu disse aí que o meu queijo é produzido direto da fazenda, né? Para quem tem problema de lactose, por exemplo, o projeto é elaborar um leite de soja, para que todo tipo de gente seja acessível a todo tipo de pessoas, né? Então, produzindo também o leite de soja vai baratear a pizza e tal, não sei o que. Eu sei que, conclusão,
A mulher ficou enlouquecida, porque ela não parava de olhar para mim. Aí eu disse, Romeu e Julieta, né? Porque representa o amor pela empresa e tal. E coloquei o nome do sabor da pizza, o nome da empresa. A mulher ficou olhando para mim assim, só que o horário de trabalho não dava para mim. Então eu acabei não ficando, mas fui uma das selecionadas lá para poder passar para a próxima fase e ficar na empresa. Ah, é isso, pelo menos. Era sobre marketing, a área? Então faz sentido. Então, com certeza. Foi contratada, de boa. Era sobre marketing, era a venda de produtos hospitalares, né, para dentista. Não vou falar o nome para poder não fazer divulgação da empresa, porque eu não estou trabalhando nela. Então... Agora, olha só. Eu não tenho certeza se a mulher estava olhando toda hora para a Cris porque ela estava espantada com a Cris ou porque ela estava pensando consigo mesma. Filha da puta, ela tá quebrando todas as regras que eu criei para essa porra dessa entrevista. Bem isso. Não é? Ou então essa filha da puta quer roubar o meu emprego. É por aí. Ai, meu Deus. Pensando nisso, eu acho que você realmente conseguiu aprender o que o Round 6 conseguiu realmente ensinar com essa prova aí da passarela de vidro. Você aprendeu, parabéns. Obrigada. O Doramas, eles também trazem ensinamentos de vida. Aliás, uma coisa interessante é que dependendo de onde vem o Dorama, você tem meio que uma estrutura, né? Por exemplo, os J-dramas, eles são geralmente mais curtos nos episódios, geralmente, tá, gente? Não é uma regra, mas você percebe que são episódios menores, mais curtos e com menos número de episódios. Lógico, isso não é uma regra, mas é o que é mais comum de você ver. Os doramas coreanos, geralmente gira em torno de 16 episódios, como eu disse, não é regra, mas é geralmente. 16 e 20. Então sempre ou 16 ou 20. Isso. Agora tem alguns de 12, né? Mas mesmo assim você vê que fica faltando alguma coisa. Não, mas eles estão quebrando a regra do de 12 porque estão querendo mais 4 episódios nos de 12. Então... Porque não tá conseguindo contar a história, né? E assim, geralmente tem entre 40 minutos a 1 hora. Aí você tem os C-dramas que vai geralmente de 40 minutos a 1 hora e pouquinho. E eles podem chegar a 30 e poucos episódios. 40. E aí 70. Você tem os Lacornes. que começa com 5 episódios e vai até o infinito, né? Até onde você quiser. Mas geralmente também tem entre 30 e 40 episódios. O que você tem, os novelões, são dramas também, mas são mais novelões, assim, que nem The Gentleman, The Young Lady, que foi o único que eu acompanhei do começo ao fim, que foram 50 episódios, 52 episódios. Eles são mais novelões mesmo, assim. É legal. Mas mesmo, eu gostei. Tudo que ele entrega tudo aquilo que ele promete, entendeu? Um monte de enrolação, um monte de barriga no meio da história. E muito choro, porque aquela menina, a protagonista do The Gentleman and the Young Lady, ela devia ganhar por choro, entendeu? Assim, quanto mais ela conseguisse encher os copos, assim, ela ganhava. Então ela chorava em todo episódio. Acho que ela assinou no contrato, assim, eu tenho que chorar pelo menos 3 vezes. Então ela chora. Ela ganha por mililitro chorado, né? Ela chora os 52 episódios e ela só sofre. E eu curti, entendeu? Achei bacana. Não ela sofrendo, mas essa história. Você amazou mesmo, né? Não, eu adoro essas histórias assim. Parabéns. Agora, lembra que a gente estava conversando no off lá e o pessoal falou que não gostava de fazer as histórias de terror? Sim, algumas pessoas comentaram que não gostam de fazer de terror porque não conseguem dormir de noite. Mas por mim, tipo... Ele manda pra mim, cara, eu adoro. Aquele Happiness, que aliás é a coisa mais hipócrita que eu já vi, foi botar o nome de Happiness naquela série. Não me dá spoiler, por favor, porque ele tá na minha lista infinita. Só isso. Você vai assistir, ouvinte, você vai assistir sem saber, vai assistir. É a coisa mais hipócrita que tem. Mas assim, eu curto série de terror, eu curto série de assassinato, de psicopata, eu acho legal, assim, eu tava falando com o Nerdmaster, eu gosto disso, eu gosto das séries orientais, porque elas não têm medo de dar um murro na sua cara, ele não tem obrigação de fazer um final feliz. Então, às vezes, você tá assistindo mó bonito, assim, e você acaba com o coração partido, e isso é muito legal.
Porque você não necessariamente vai ter um final feliz. Você nunca sabe que merda que vai dar no fim. Nesse ponto aí é aquela velha história. O asiático, ele tá muito mais próximo do que é a vida para o asiático, óbvio. Não é o nosso dia a dia. Mas para eles é aquilo ali mesmo. É a vida. A vida não necessariamente termina feliz. Nem todo mundo tem final feliz. Então, isso aí realmente é uma coisa que faz muita diferença. E o bom do dorama você tem para todos os estados de espírito possíveis, né? Então, se você estiver na merda e precisar de alguma comédia, você vai encontrar uma comédia. Se você estiver querendo chorar, você vai ter sempre uma indicação de alguma coisa que você vai chorar do início até o fim, de soluçar e se descabelar. Se você quer usar um episódio para poder dar uma aula na faculdade, ou até mesmo para criança, você vai encontrar algum dorama que tem episódio para dar aula. E todos eles vão só te forçar uma coisa. Você vai ser obrigado a refletir sobre alguma coisa durante o episódio. Nunca é de graça. Então, se você só estiver querendo assistir um dorama simplesmente para não refletir sobre nada, para poder esvaziar sua cabeça, esquece. Isso não vai acontecer. Eu falar assim por causa disso e não deu certo, porque eu fui assistir dorama depois de passar 4 meses isolada em casa assistindo reportagem desde a hora de acordar até 3h30 da tarde. E era só Covid. Aí quando chegou uma hora que eu tava pirando, aí eu fui pra Netflix e não tinha mais porra nenhuma pra assistir, eu botei lá um dorama, despretensiosamente nem sabia o que era isso. Botei lá, dublado, pra poder limpar a casa. E aí, 20 minutos depois, eu tava sentada vendo. E larguei tudo em volta. E a Covid do lado de fora da casa. E ela ficou lá. Amém. Deve falar coisa... em se lascar, que né, tem a questão do doramas. Eu queria falar sobre a série O Diretor Nu. Alguém conhece? Ah, eu assisti. O Diretor Nu é um japonês, né? Bem pesado, inclusive, Cris. Bela escolha. Diretor Nu, ele é completamente do contrário do mundo, porque os J-dramas, eles são bem pesados mesmo. Mas, assim, você um K-drama, um C-drama, você vai ver um beijinho, um selinho de olho aberto. Assim, lá são 16 episódios. No episódio 14 você vai ver um beijo acontecer, entendeu? 8, sempre e depois fica um hiato até o 14. É mais ou menos por aí, mas assim, é um beijinho. Agora, talvez no 14 ele vai segurar a mão dela e botar a mão na cabeça quando der o beijinho. E o olho aberto, porque eles gostam de olhar o que estão fazendo, eu acho. Não, eles gostam de dizer que foi surpresa só por causa do olho arregalado, como se isso significasse alguma coisa, mas tudo bem. Mas leve em consideração que asiático de olho arregalado é uma coisa difícil de acontecer, né? Obrigada, Nerdmaster. Eu ia falar isso agora. Mas o Diretor Nu, quebrando esse paradigma, já tem cena de sexo acontecendo no primeiro episódio, mas é por causa disso, porque ele fala da indústria pornô, né? Ah, mamãe, eu tô vendo ele aqui na chamada da Netflix. Nossa senhora, ele isso é muito mesmo, bom, tá? Eu tô vendo, já marquei pra ver depois. Obrigado. Mas, Cristiane, você assistiu esse? Assisti. Parabéns, é o segundo dorama da sua lista que você não tinha nenhum. Olha aí, tá vendo? Que veio aqui pra zoar as dorameiras, né? Que bom, Cris. Pagando a língua. Você vai pagar com a língua. Você assistiu aquele Fishbowl Wives? Qual? Fishbowl Wives. Fishbowl Wives. O do aquário com os peixinhos dourados. Eu acho que não. É porque tem série assim que eu assisto e aí eu não sei o nome, porque o marido vai assistindo e eu vou assistindo junto. Traição, muitas cenas de sexo. Uhul! É bom essa. Traição e muitas cenas de sexo. Você assistiu, Lilian? Assisti. Aproveitando, Débora, depois me passa o nome que eu vou assistir. Olha só. Aliás, já faz propaganda da Infinity, que a gente tem lá esse daí, né? Sim, temos sim. Foi lá que eu assisti. Foi um dos primeiros que eu assisti no Infinity, porque eu vi a propaganda e fui caçar. Aí que eu descobri que tinha... Aí eu fui lá naquele... Na época eu ainda não estava usando o TikTok, estava usando só o Instagram. Aí eu vi lá na propaganda, eles fizeram propaganda assim, onde é que tem esse? Aí colocaram lá no Infinity e aí deram o endereço, tem no Telegram Infinity. Aí eu fui lá e achei vocês.
Foi a primeira Nossa. vez que eu cheguei, foi pelo Fishbowl Wives. Nossa, isso aí eu já tava há algum tempo lá. Então, eu falei, eu cheguei pouco tempo, só que eu já tava consumindo tudo que tinha na Netflix, em outros lugares, eu vi que eu assinei, aí depois eu fui pro ITV, e depois eu comecei a entrar em drogas mais pesadas, né? Eu comecei a mexer com anime, com mangá, com manhwa, e aí, meu filho, isso aí fica pra outro episódio, porque eu fui me afundando cada vez mais. Mas aí você você levantou uma situação aí bem interessante. A que ponto a gente chega nesse mundo de drogas pesadas chamado doramas, né? Porque a gente começa assistindo despretensiosamente na Netflix, algum dublado para você fazer 10 coisas ao mesmo tempo e deixar ele rolando, e aí daqui a pouco você tá traduzindo. E aí você fala, como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho 13 anos. Eu tô pensando nisso até agora, e eu acho que a cada episódio que eu traduzo e a cada linha desesperadora que eu pego, eu penso nisso. O que eu tô fazendo aqui? Mas eu tô aqui, ok, a gente vai até o final, porque a gente é brasileiro e não desiste nunca. Posso deixar um recadinho para as pessoas que ficam perguntando por que o episódio não saiu ainda? Porque a gente tem vida! Porque a gente trabalha! Paga Amiga, nós, entendeu? Calma. Paga nós. Calma. Vai lá. Agência farmacêutica, por gentileza, financie o Me Julguem Podcast. Agência farmacêutica. Não, mas assim, quer que o pessoal lá do Infinity traduza mais rápido pra você? Paga a gente, porque a gente, assim, eu sou tradutora formada, eu recebo pra fazer trabalho de tradução. Só que esse eu faço de forma... Como é que fala? Voluntária, gratuita. Voluntária, gratuita. E você tem que fazer onde? No seu tempo livre, que todo mundo aqui sabe que eu não tenho muito. Você também não tem muito, né, Débora? A gente não tem muito tempo pra nada, porque todo mundo aqui trabalha precisa pagar as contas. E aí eles contratam. Eu Não, queria e até aproveitar quando eles- o ensejo e pedir para vocês contribuírem também. Né? Por favor, contribuam com o Me Julguem também, que a gente tá precisando. Qual que é o PicPay e o padrinho nosso? Liga. @me julguem. Todos dois, né? É tudo Me Julguem. Tá no nosso... Tá nas nossas redes sociais aqui, quando a gente divulga o episódio, tá todo lá, por favor. Considere botar um din-din lá pra nós, que a gente tá precisando. Isso, e se precisar, eu não tenho PicPay, não tenho padrinho, não tem problema, quer fazer Pix? A gente tem o nosso Pix aqui, que por exemplo, quando entra na minha conta, eu falo para a Liga, quando entra na conta da Liga, ela fala para mim. Então, se vocês tiverem medo de entrar em qualquer outra coisa, dinheiro, vocês estão completamente errados, porque aqui a transparência é 100%. É ou não é, Liga? A gente tá aqui, a gente usa o dinheiro para pagar o editor e para pagar o site, para pagar onde a gente guarda. Que nem as meninas lá, porque elas têm também, né? O pessoal faz, ajuda, alguma coisa, mas é para quê? É para pagar os servidores, as contas lá para guardar os episódios, tudo gente, tem custo, não é gente. porque é voluntário que É de graça. De graça, não, ele custou dinheiro para algumas pessoas e também para a gente que está legendando, a gente está disponibilizando o nosso tempo e nossa estrutura para poder fazer isso também, mas a gente aceita que dói menos, mas a gente também sempre precisa de financiamento, afinal são não sei quantas nuvens que a gente precisa bancar ao mesmo tempo para poder todo mundo assistir de graça, né? Exatamente. Não reclamem daquela propagandazinha sem vergonha que aparece quando você vai, antes de você baixar algum episódio para assistir, porque é aquilo ali que mantém os sites de pé. Então, por favor, não reclamem do tempo, do atraso no episódio. A gente tenta efetivamente entregar Tem gente dentro que do prazo. quer que E tem que ter uma propaganda, não tem jeito, porque é ela que protege o nosso site dele não cair, dos nossos episódios não serem derrubados. Então, precisa ter isso aí, não tem jeito. Ou seja, a propaganda é a alma do negócio, gente. O negócio Tem é esse. gente que chega no ridículo de pedir episódio que não saiu nem na Coreia, nem no Japão ainda, nem no lugar nenhum. Eu falo, mas eu quero assistir o próximo filme, mas eu também quero. Não saiu ainda. Isso daí é irritante, é muito irritante, é melhor realmente mudar de assunto, porque eu acho que eu tô cada vez mais desaparecendo do grupo do Telegram, que eu tava quase que infartando 3.000, eu nem entro quase mais. 4.000 pessoas no grupo, e eu volta e meia tava lá respondendo as perguntas de todo mundo, e caraca,
Gente, quando a gente Você faz fala que está lançando junto com a Coreia, a gente está efetivamente lançando junto com a Coreia. Isso significa que vai ser disponibilizado para gente em inglês por volta de 11 da manhã, meio-dia, e a gente vai dar um jeito de traduzir, de encodar e publicar no mesmo dia. Mas nem sempre dá. Como a Lilian falou, a gente tem vida, a gente tem falta luz no meio do caminho, a internet vai pro beleléu, o poste cai. Acontece, né? Aproveitando Aconteceu pouco tempo com a gente. A gente ficou sem publicar coisa, porque caiu o poste do lado da casa da administradora. Como é que a gente vai fazer, né? Aproveitando aí, nós já fizemos nossos desabafos, agora eu queria agradecer a todos os nossos padrinhos, né, que estão aí contribuindo com a gente, o Dan Endo, o Luciano Dias, o Sérgio Cabral, o Diego Lima também. Gente, muito obrigada por vocês estarem contribuindo aí. Eu acho importante a gente estar incentivando aqui também e falando das pessoas que ajudam a manter o nosso conteúdo em dia, né? Em dia, entre aspas, né? Mas assim, eles são pessoas que entendem o nosso lado, conhecem a gente como pessoa, e sabe que a gente é mesmo pessoa, tanto dentro do Me Julguem quanto fora do Me Julguem. E aproveitando também, gente, quem tiver interesse aí, entra aí no grupo do Telegram do nosso podcast, que é o t.me/Me Julguem Podcast. E aí vocês vão estar entrando em contato direto com a gente também. Mas vamos lá, voltando pro dorama, Lilian. E aí vocês vão ter, se vocês entrarem no grupo do Me Julguem, vocês vão ter uma grande vantagem, um grande brinde. É exclusivo, inclusive, tá? Que é um bom dia do Nerdmaster. Todo dia. Sim. Ele parou de dar bom dia pra mim, eu achei que ele tava bravo comigo. Como assim? Não, é que a vida, sabe como é que é? Essa coisa chata da história da humanidade, que é a vida, né? Que nem sempre deixa a gente fazer as coisas que gosta, né? Aí dá uma sumida do bom dia, eu me senti mal. Falei, poxa, nem bom dia do Nerdmaster eu tô recebendo mais. O que eu tô fazendo na minha vida? Mas Não, eu recuperei, já voltou. Não, já voltou. Pior do que você, Lilian, ficar triste por não receber o bom dia do Nerdmaster, sou eu que respondo às vezes 2, 3 dias depois dele ter dado os 3 bons dias. E quase sempre à tarde, né? À tarde. Mas tá no dia ainda, tá dentro do dia, a gente tá dentro do... Mas vamos voltar pro dorama. Falar só mais uma coisa aqui da raiva, mas eu quero deixar isso colocado, Débora, porque a gente faz todo esse trabalho de graça. Eu vou desabafar 2 coisas aqui, e eu sei que você não aguenta mais ouvir eu falar, Débora, mas eu vou falar. Às vezes a gente tem que traduzir coisas que a gente não quer traduzir. Então parem de pedir que o Legally Romance saia logo, porque ele não tá saindo, porque eu não tô dando conta de traduzir, porque eu já cheguei no nível do ranço. Eu não suporto aquela história, entendeu? Se você gosta, parabéns pra você, eu tô fazendo com carinho. Graças a Deus a gente tem lá a nossa querida, maravilhosa, perfeita colega de trabalho que tá fazendo junto comigo, porque se não fosse isso eu tinha morrido, porque eu tenho que fazer sozinha essa merda, né? Mas assim, é uma questão de gosto, e aí você tem todo esse trabalho, o pessoal reclamando na tua cabeça, a gente fazendo as coisas de graça, eles bancando do bolso as coisas pra sair pro pessoal, e aí vem um canal ladrão e rouba seu episódio e coloca no dele, e aí as pessoas vão todas assistir lá, né? O trabalho que não foi ele que fez. Lilian, segura essa raiva e deposita ela no episódio sobre os fansubs, porque isso daí é uma bela discussão. É um episódio à parte sobre o que é esse mundo dos fansubers. A gente vai falar sobre ele, mas eu precisava soltar, porque eu vou soltar em toda vez que a gente falar sobre o assunto, eu vou soltar isso pra gente, antes a gente entrar mais profundamente, porque é uma sacanagem, e eles fazem como eles tivessem tido trabalho. Eles tiveram só o trabalho de roubar o nosso trabalho, entendeu? Nossa. Mas então, eu já explodi isso quando roubaram um que tá dando muito, muito, muito trabalho. Algumas pessoas estão acompanhando. Acho que nós somos o único no Brasil que está fazendo a 2ª temporada do Tracer, porque ninguém aguentou o trampo. Eu estou lutando muito, mas estou entregando à medida que vai saindo em inglês. E, caraca, realmente foi dolorido ver roubar depois de 1 dia e meio, depois de virar a madrugada inteira traduzindo, e no dia seguinte, logo depois da publicação, roubarem. Realmente foi chato aquilo. Eu dei uma mega explodida, mas acho que eu já aceitei. Eu fui no aceita que dói menos, porque se eu for pensar vai ser mais doloroso ainda e não vou querer traduzir.
Ó, Mas tem eu uma não coisa quero boa. bancar, eu não quero bancar o advogado do diabo, Já mas bancando? vocês têm que concordar comigo que uma vez que botou na internet, vocês entregaram pra Deus, né? Mas o pessoal é o seguinte: olha, uma coisa boa é que a gente faz um bom serviço lá no Infinity. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe, porque eles fazem um trabalho sério. E aí você não tem aquelas traduções que aparece, por exemplo, ao invés de equipe, tripulação. Que eu já peguei, eu traduzi lá no Legally, apareceu muitas vezes tripulação, e é equipe, né? E aí e a pessoa coloca. Ou senão, O cara certo? traduziu crew pra tripula. Nossa senhora! O right, direita, ou multar, entendeu? E a pessoa não traduz. Então a gente não passa essas coisas lá. Tripulas, Maria. A gente bom. toma um cuidado incrível pra não ter. Então, uma vez eu fiquei até orgulhosa com o canal Ladrão, porque eles roubaram de um outro canal, depois que a gente soltou, eles foram lá, tiraram do outro, pegaram o nosso. Isso realmente foi um episódio fantástico. A gente às vezes espera algum outro canal publicar antes da gente, para depois a gente publicar, para evitar esse tipo de coisa. Mas aconteceu, a gente esperou, outro canal publicou, aí o canal Ladrão foi lá e roubou deles. Aí a gente falou assim, então agora a gente publica. Aí quando a gente publicou, 5 minutos depois já tinham trocado pelo nosso episódio. Foi realmente... acho que foi um reconhecimento controle de qualidade, do nosso trabalho. né? Controle A gente de qualidade. Viramos um controle de qualidade, isso é muito legal. Mas o nível também das meninas que fazem o trabalho é absurdo. Todo mundo ali, sabe, é tudo muito... A formação da galera é uma coisa de louco, assim. Eu queria crescer, eu fico assim, quando eu crescer eu quero ser esse povo. E eu não sei, olha eles sabem... falando... Não, é verdade. E eu não sei mexer nos programas nenhum. Eu fazendo as coisas um por um. Não, filha, vem aqui. Então, vocês têm uma paciência comigo pra pegar na mão, assim. Eu faço umas cagadas, mas eu faço cagadas diferentes. Eu aprendo com a comida de rabo e depois eu faço próximo. E a Débora é que fica sempre falando comigo, Lili, terminou o episódio? E eu tô fazendo. A gente porque, tem assim, devo não nego, mínimo tá? de Quando estrutura, puder. né? Não, eu não costumo atrasar, mas é que primeiro que eu não tô atrasada. Vamos colocar em pratos limpos, a gente que tá querendo terminar logo, mas tá no prazo ainda. Mas esse Legally é tudo que eu odeio numa história. Primeiro, não tem história. Segundo, não tem história. Romance, gente. Legally Romance. Seu nome. Não tem história, não tem plot, não tem nada. É um relato de uma história que não tem pé nem cabeça, eles param de contar uma história, pula pra outra, sabe? É uma coisa louca. E tem um protagonista masculino escroto, que é no nível do Praumok, o nível do meu ranço dele, que ele acha que é uma boa ideia tratar a menina que nem um lixo o tempo inteiro, e você fica com o ranço dele o tempo todo, pra nos últimos episódios você começar a ver que na verdade ele sempre se preocupou com ela, só que ele acha uma boa ideia demonstrar isso o quê? Tratando a menina que nem lixo. Porque é assim que funciona a vida. E aí você ensina. Você sabe por que isso acontece? Você sabe por que isso acontece, dona Lília? É porque, veja bem, Japão, né? Isso é China, tá? Isso daí. Não, mas a mentalidade é quase a mesma. Eita, não é não, viu? Eu sei, eu tô sacanagem. Mas vamos lá, só para voltar pro tema, é que o bom é que quando você tem no Me Julguem, é que você tem um episódio sobre dorama e acaba sendo o terapia de casal da Lilia, entendeu? Né, mas tudo bem, isso não tem nada a ver não. É bom que vocês saibam os bastidores das coisas que acontecem na vida das pessoas, assim, isso é bom para saber das coisas. Eu queria fazer uma colocação. Eu queria perguntar, algum psiquiatra aí que me ajude a lidar com a situação? Olha, eu tenho um dorama que a ideia é psiquiatria, serve? Qual? O Loucos Um Pelo Outro. Que eles são tudo malucos aí. Maravilhoso esse dorama. É aquele que a menina pula em cima do carro. Isso, é uma garota é doida, varrida, estilo... Como é que é? Yoko Ono dos Infernos. Que a mulher é doida de perseguição, maníaca, paranoica e o caramba 4. E o outro é um policial, ex-policial, que não sabe controlar a raiva. E aí, beleza, os dois são vizinhos, um do lado do outro. Aí os dois se apaixonam, é mais ou menos essa história. E no final eles se apaixonam. Mas essa história é bonitinha. O que me irrita é você romantizar relacionamento abusivo, entendeu? Isso aí é ruim. Porque é isso que me irrita. O Legally Romance, ele é claramente um relacionamento abusivo. E tudo tá caminhando, né? Eu assistindo junto,
tá caminhando pra quê? Pra que ela, lógico, é uma história de amor entre os dois, são os protagonistas, vão ficar juntos. E tudo vai se justificando. Então, tudo que ele fez pra ela se justifica com isso. Ela é uma mosca morta, que não tem condição de falar, mano, para, sabe? Meninas, rapazes, se vocês estiverem no relacionamento, se pessoas começarem a te tratar que nem esses praumoc da vida, alegre e romântico, foge, entendeu? Eu acho que eu escrevi até, foi a primeira vez que eu coloquei. Foi você que encodou, não sei, Débora, mas foi a primeira vez que eu coloquei comentário que me ensinaram, eu coloquei lá no pessoal, tem uma palavra pra esse cara, terapia. Quem encoda é Luana. Não tem que namorar, tem que botar ele pra terapia. Eu falei, gente, tem hora que dá vontade de deixa eu dar um tiro nesse homem, pelo amor de Deus. Lilian, existe mundo fora. Agora, eu não queria roubar o posto de host aqui da conversa, não, mas só pra gente, vamos dizer, voltar pro tema, né? Que é dorama, tal coisa. Me julgue. Dona Lilian, Lilica Ripilica, coisa linda no meu coração. Dá como é que se diz, uma recomendação de um dorama que você goste, não dos que te dão raiva. Os que dão raiva você já falou os 3 aí já. Mas um que você goste. Um que eu goste bastante, puta, tem um monte. Mas o que eu gosto mais, assim, de todos é o Goblin. Como é que é Goblin? Eu sei. Temos, isso é importante. Temos. Lógico que eu vou fazer propaganda só de que a gente tem, né? Mas o Goblin é maravilhoso. Não, primeiro que tem os dois, o Raposão, né, de Jungkook, aquelas coisas lindas da minha vida. Se você não sabe, vai procurar. Jungkook, né? Eu não sei Gongyu. Isso, obrigado. A história é que ele é ele comete um grande pecado no passado, ele se torna um guardião, ele não vai, tipo um goblin, né? Ele é um goblin e ele não morre, ele passa assim milhares de anos com uma espada enfiada nele, atravessada no peito. Exatamente, uma espada espiritual enfiada nele e que só a noiva dele, quando a noiva dele nascer, ela vai enxergar essa espada e vai ser capaz de tirar dele para ele poder morrer. Então ele passa pela história com isso, né, até que ele encontra essa namorada, essa noiva dele, a noiva do Goblin, e aí a história vai girar em torno dele, porque ele é uma menina, quando ele conhece ela é uma adolescente de 17, 18 anos, né, alô, Polícia Federal. Mas calma, nada acontece, ele tem essa consciência, é uma história bonitinha, né. Eu já tava pensando, o cara com a espada enfiada já ia passar pra perversão, né? Não, é só ela que vê, assim, e ela vê espírito, essas coisas. E no meio dessa história, ele fica, assim, ele é forçado a conviver com um ceifador, que é aquele gostoso também. Como é que é o nome? Lee Dong-wook. Lee Dong-wook. Isso. Esse negócio aí, bem exatamente assim. Aí, mas importa, é o raposão. Aí ele vai ficar, eles vão conviver juntos e a história deles. O ceifador é um raposão, né, meu amor? O ceifador e o ceifador é um raposão. É porque tem outra série dele que ele era um raposão, entendeu? Uma raposa de 9 caudas. Mas vamos ficar com esse. Eu recomendo Naruto isso? Naruto? É Naruto? Não é, mas a história é maravilhosa também. Como é que chama esse da raposa? The Tale of the Nine Tail. O conto da raposa de 9 caudas. Pronto, é isso. Ele é maravilhoso, recomendo os dois. O Goblin é lindo, maravilhoso. Você vai ficar apaixonada pelos personagens. Os homens são todos gostosos. Isso deixa a gente mais feliz, porque nada como ver uma coisa linda para deixar o dia melhor. E é uma história que, assim, não termina mal, mas também não termina bem. Termina como tem que terminar, porque é uma história. Entendeu? As histórias são assim. E você tá assistindo só uma parte da vida dele, porque ele não morre, né? Isso é muito legal. A história é linda e é inesquecível. E tem uma das cenas mais icônicas dos doramas, que é aqueles dois chegando no carro, né? Andando na neblina, que é maravilhoso. Quando você chegar lá, você vai ver. Uma sombra de 2 pessoas andando na escuridão. Exatamente, maravilhoso. E meu papel de parede. Eu queria fazer uma pergunta aqui também, que é de uma outra sugestão de uma série que tá na Netflix também, que se chama Crescidinhos. Alguém já ouviu falar? Não. Qual? Como é que é o nome? Crescidinhos. Crescidinhos é um reality show de criança japonesa, que lá no Japão as crianças meio que são adultos em miniatura, eles não são... não agem como criança, né? Não exatamente. São histórias, como se fossem uns documentários, né, das crianças que elas já estão numa certa... Cultura é uma coisa linda, né?
elas já se esforçam para fazer tudo diferente, assim, tudo que um adulto faz, mas não é, por exemplo, vai lá na venda, 4, 5 anos a criança já está indo na venda ali, compra um pacote de maçã ali para os pais, elas já se viram sozinhas. Isso é a Zona Leste dos anos 80. Não, isso aqui eu não tô vendo vantagem nenhuma. Isso aqui é o famoso uso do molecular. Conhece o molecular? Quando você pega o moleque e manda lá, molecular. Mas é que é assim, ó, a gente tem mania, nós brasileiros, a cultura nossa é muito de proteger as nossas crianças e a gente não entende que isso atrapalha o desenvolvimento delas. Não. Então esse documentário liga. Não, eu tô falando assim, nossa cultura de hoje, se você pegar o Brasil dos anos 80, que a gente cresceu nele, a gente começou a aprender a fumar, beber aonde? Entendeu? Porque o vô mandava a gente acender o cigarro. Mas é que eu tô falando, é de cultura para cultura. A cultura faz, no caso, entra na cultura do núcleo familiar. Eu nunca tive contato com cigarro quando eu era na minha infância, porém, quando eu tive uma desilusão amorosa, comecei a beber que nem uma cachorra e comecei a fumar que nem um Zé Pilinga. Não, eu tô falando que a gente, por exemplo, é muito comum, hoje em dia não, mas quando a gente era pequena, é muito comum pegar a criança pequena e mandar comprar pão no bar da esquina. Sim, mas aí o quê? A gente tinha uns 10 anos, eles são muito pequenos. Não, 5. Não. 5, 4, filha. Você que foi protegido demais. Exatamente. Eu não sei, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, é assim. Eu não sei no meu caso. Não tô vendo nada diferente aqui. Então eu sou miudinha, então. Sabe de nada, inocente. Eu que não deixo meu filho fazer isso porque eu tenho medo, mas assim, lá... Mas é que nos anos 90 também nos anos 90 era diferente de hoje em dia, né? Não tinha internet pra você ficar com medo das notícias, você não ficava sabendo do outro que morreu no outro lugar fazendo isso. Também tem essa situação. Realmente. Influencia. Mas parabéns, você passou de dorameira a consumista de cultura asiática geral, porque você assistiu o quê? Um documentário / reality show? Agora você admite, Cristiane, qual é a banda de K-pop que você gosta, porque só tá faltando isso. Meu Deus! Não me aperta, filha, pra me ajudar. Eu não sou K-popeira, nada contra quem seja, mas eu não sou K-popeira, não. Mas, fala aí, você deve conhecer e deve cantarolar alguma música aí do BTS fácil. Qual é BTS? É isso aí. É isso aí. Já que o assunto K-pop entrou na conversa, posso sugerir BTS, aliás, desculpa, BTS. Acho que é isso, né? É BTS, ó. Mandou bem. Já que o assunto K-pop entrou na conversa, eu posso mandar um outro K-drama bem zoeiro, bem sem vergonha e que tem a ver com esse assunto, chama-se Part-Time Idols. Aí dentro, não conheço. É no Netflix também. É uma minissérie de 8 episódios, 30 minutos cada episódio. A história é mais ou menos a seguinte: um produtor de idols coreano teve uma treta com um trainee que ele tinha numa época, surtou, fugiu pro Himalaia, ficou no Tibete com os monges lá dos negócios, voltou, morre ponga, voltou paz e amor, bicho, caramba, 4, né? Aí, quando ele era dono da produtora, quando ele voltou, né? Ele era co-proprietário lá da produtora. Aí ele, quando chegou lá e viu os novos trainees, ele já achou 5 ali que eram problemáticos, tipo, uma guria que tinha medo de palco, a outra que não sabia dar agudo, o outro acha que é dançarino pra caraca, mas não dança porra nenhuma, e por aí vai. Então ele pegou esses 5, que são um grupo de desajustados, vamos assim dizer, e transformou numa banda, transformou num grupo de idol perfeitinho. Aí, acho que Part-Time Idol seria algo tipo ídolos de meio período. Eu queria então perguntar pra Débora qual que é a sua indicação de dorama que você acha que é legalzão assim pra assistir. Caraca, você indicou o queridinho do meu coração. Cara, é difícil. Para mim, eu, enquanto tradutora, está se tornando cada vez mais difícil escolher o querido, o favorito, porque eu percebi que existe muita coisa diferente e que serve para todos os tipos de momentos da nossa vida. Então, acaba se tornando
meio estranho definir e falar assim, esse é o melhor. Parêntese Goblin, né? Porque o Goblin é um parêntese na Coreia do Sul. Então, a gente deixa esse aí de lado e esquece que Goblin é um dorama e coloca ele lá num pedestalzinho separado, porque o bicho realmente é assim lá na Coreia. E a gente trata todos os outros como doramas. Então, cada dorama que eu assistia tinha uma coisinha tão gostosa em algum momento que me fez querer terminar de assistir. Então, definir qual é o melhor ou qual é a minha indicação é complicado. Porque se eu vou encontrar coisa de terror, que só tem terror e não tem mais nada, e eu vou encontrar coisa de romance que só tem romance e não tem mais nada. E aí, quando a gente tenta equilibrar isso daí, não funciona, porque realmente é bem seletivo os tipos de doramas. Mas se fossem para recomendar, um dos que estão mais em alta atualmente tem na Netflix, é o Hospital Playlist, que ele se passa dentro de um hospital e conta histórias de muitas pessoas, de muitos médicos e muitos pacientes, e são histórias muito bonitas, e com uma trilha sonora fantástica, e os atores cantam durante o dorama, então isso daí é maravilhoso. Indico bastante para quem só tem acesso à Netflix, para quem tem acesso a outros lugares para assistir streaming e para fazer download também. Então, nessa mesma linha de coisa fofa, se você quer conhecer o mundo dos doramas, eu indico o Soundtrack 1, que só são 4 episódios de 30 minutos a 50 minutos, que dá um belo parâmetro do que você pode encontrar nesse mundo doramático, né? Pode-se dizer assim. E nós temos. Nós temos, inclusive, quem traduziu foi a Ana Paula, maravilhosa, que está fazendo um monte de parcerias comigo. E ele é bem pequenininho, bem curtinho, com uma história super legal, muito fofa, e que se a pessoa quiser conhecer um mundo doramático sem grandes impactos, sem grandes pretensões, é uma grande alternativa. Que ele conta a história de um fotógrafo e de uma letrista, aquela que escreve letras de música, e que eles são amigos há 19 anos, eles falam isso várias vezes, e que depois de um tempo, um resolve admitir que gosta do outro há não sei quantos anos, só que aquele medo de perder a amizade cria enormes barreiras e conflitos de diálogos entre eles, de falta de diálogo, né? E isso a gente encontra em quase todos os doramas. Mas para quem estiver querendo chegar nesse novo mundo diferentão, essa daí é uma boa alternativa. E para quem, óbvio, assiste coisas legendadas, porque também tem gente que tem esse tipo de barreira. O Hospital Playlist já tem dublado na Netflix, para quem prefere assistir coisas dubladas. A dublagem brasileira é maravilhosa, então você não vai perder se estiver assistindo dublado. Dá para assistir de todas as formas, cada um tem o seu gosto, tem a sua preferência. Mas eu sempre diria, assista, procure, pesquise e viaje, porque é uma pura viagem essa história. E cuidado, que vai chegar uma hora que você vai se ver imerso nesse mundinho dos doramas e vai querer que a sua vida seja daquela forma e ela não vai ser, desculpa. Mas nem lá mas nada impede que você também junte dinheiro e vá lá dar um passeio na Coreia se você quiser ver de perto. Então, fica a critério de cada um. Só uma coisa, olha aí, só uma informação importante. Na do Sul. Tá? Na do Sul. Não vai na outra. Não vai na do Kim Jong Gordinho, não, que não é lá que tá os dorama, não, tá? É na do Sul, tá? Kim Jong Gordinho. Muito legal isso aí. Mas, para quem quer conhecer doramas, tem pago, tem gratuito, tem para todos os gostos, tem para todas as faixas etárias, isso também é muito importante. Tem para todo mundo. Não tenham vergonha, não pensem que vocês vão ser julgados porque vocês estão assistindo, e se vocês forem julgados, dane-se. Se você estiver pagando suas contas, melhor ainda. Tipo, cara, o que eu assumi pra minha vida.
eu vou te contar um negócio. Esse episódio tá parecendo realmente uma rinha de traficante, ó. Você quer balinha? Tem todos os gostos, tem todos os preços. Tem de 10, tem de 5. É especial da casa, freguês. Qual é o seu estão... dorama favorito Nerdmaster? O favorito, favoritão. Você enfiou a cara na farinha, né, Nerdmaster? Você chafurdou na lama, né, queridão? Você é velha. Então fala, qual é a sua indicação preferida, maravilhosa, incrível? Qual é o melhor dorama da sua vida? Eu acho que eu até já falei. O que eu mais me diverti assistindo, um por ser engraçado e o outro por ser, vamos dizer, hit de cultura pop do caramba, é o Party Time Idols. Eu adorei, eu ri de cair no chão de dar risada com o Party Time Idols e o Squid Game, né? O Round 6. Esses são com certeza os meus favoritos até o momento. Nerdmaster, você já assistiu alguma coisa além de J-dramas e K-dramas? Já assistiu algum chinês? Já assistiu algum taiwanês, tailandês? Até o momento, acho que não. Até o momento você acha que não. A Lilian, ela estava comentando hoje, quer dizer, ela destilou o ódio, a raiva dela sobre um chinês, mas os chineses não são assim, não, tá, gente? Por favor. Os chineses... Não. Eu posso ter enormes problemas em relação ao posicionamento da China, o posicionamento político da China em relação ao mundo, e do mundo em relação à China também. Sempre existe uma via de mão dupla aí, sempre existem dois lados da história, mas eles fazem dramas também maravilhosos e que contam histórias fantásticas, que geralmente são com muito carinho no coração. Às vezes, normalmente, terminam com um final feliz. Então, para quem precisa desse mundinho feliz, um final feliz porque tá na merda na vida e precisa de um final feliz, os chineses são um bom caminho. E eles exaltam muito a cultura deles em relação... dentro dos doramas, dentro dos dramas chineses. Eu tô sabendo disso. O pessoal na China, ele faz bons dramas e bons pastéis também. Cara, fazem bons garotos e fazem garotos lindos também, sabe? Olha, mas aí é a sua opinião, eu não tenho nada a ver com isso. Eles também fazem garotos lindos. E assim, a parte deles exaltarem e protegerem muito a cultura deles, eu acho muito positivo que eles têm um puta patriotismo, que eu não tenho, definitivamente. Isso é. Não, chinês é um povo que exalta o país dele pra canário. Tenta não fazer isso pra você ver o que acontece. Né? Exatamente. Tem isso também. Mas eles falam muito pela gastronomia, eu acho bom esse caminho. Tanto que eu descobri que hot pot é bom pra caralho, né? É uma delícia, que eu aprendi a fazer. Aliás, eu cozinho um monte de coisa oriental hoje por causa dos dramas. Isso daí eu tô fora da cozinha. Eu sei cozinhar, mas eu não... Eu posso assistir dorama, ou cozinhar eu vou assistir dorama. E marido que lute. Agora, olha só. Não sei se dá pra considerar isso como dorama, mas tem um seriado japonês na Netflix chamado Midnight Diner. Dorama. Minhas filhas, não assiste essa porra se você tiver com fome, que tu vai morrer na frente da tela, cara. Porque é daquele tipo de cena que tu vai lamber a tela de tão bonito que são as comidas que aparecem nessa bodega. E elas são gostosas, viu? Nossa, a gente não faz. Duvido. Fui em São Paulo, enchi a cara lá com o dragão, né, com o de dragão dourado, eu comi pra caramba. E um monte delas a gente pega nos canais no YouTube, tem vários canais. Peraí, deixa eu só ouvir de novo que eu não entendi. Você encheu a cara do dragão dourado de porrada, foi isso? Não, eu enchi a cara de comida com o dragão dourado no bairro da Liberdade. Calma aí. Porra, que sacanagem. Eu queria assistir da cara do dragão dourado de porrada. E a gente... Mas assim, as comidas são deliciosas. As comidas que eles fazem, aqueles agridoce, muito apimentado. Nossa, eu tenho... Sabe o que eu tenho aqui na minha geladeira? Que eu agora viciei e eu não consigo viver sem? Quinti. Tenho 3 tipos na minha geladeira. Eu tenho 3 tipos de quinti. Eu tenho de pepino, eu tenho de... nabo? De nabo não, aqui não acho nabo de jeito nenhum pra comprar. É o de pepino, o de repolho e o de acelga.
Agora, eu vou fazer uma pergunta em nome da Madame Dona Cristiane Navarro, que tá calada, porque ela deve estar voando na conversa. Que diabo é kimchi? Kimchi é uma comida probiótica, representa a identidade culinária. É Yakult, um Yakult de pipi. Tu já imaginou Yakult de pepino? Não é Yakult. É ela representa a identidade culinária coreana. Ela é tipo o nosso arroz e feijão. Ela é muito importante para eles. Come-se em todas as refeições, geralmente. E ela é feita com esses legumes, que são basicamente salgados, desidratados no sal, depois são lavados, feitos alguns condimentos, como gengibre, shoyu, uma pimenta vermelha específica que você tem que comprar na internet. Shopee, obrigado por você existir, porque senão aqui onde eu moro... Eu não teria como fazer essas comidas, pois o jjamyeon eu fiz ontem. Por quê? Porque eu comprei a pasta de soja preta no Shopee, entendeu? E eu sempre tenho essas comidas aqui, eu fiz jjamyeon em casa. Agora eu queria fazer uma pergunta para Débora. Débora, eu bebo. Em vez da comida, eu bebo. Então vamos beber. Bastante shoyu. Eu tenho muito shoujo na geladeira, normalmente. Nossa, maravilhoso. Que é uma bebida coreana. É a cachaça coreana. É muito bom. Voltando para o Doramas, Débora, eu queria perguntar um negócio pra ti. Eu não sei se tu assistiu, mas é um filme que eu assisti muito antigo, mas muito antigo mesmo. Diz aqui que é de 2007, mas eu acho que deve ser de antes, mas enfim. Já ouviu falar no filme Como Estrelas na Terra? Como Estrelas na Terra? Sim. Já ouvi falar, só que eu não lembro se eu assisti, já que a lista é gigante aqui. É um filme de um menino que eu não sei onde que rola esse filme, procurei aqui, mas não achei. Ele tem um problema de dislexia. E aí, ele sofre bullying dentro da escola. Eu vi indiano. É indiano, né? É indiano, eu assisti esse filme. Entra na questão do Doramas também? Acho que não. Ele tá dentro... Olha só, um parênteses. A Índia, ela produz muitas séries, só que eles têm um mercado muito grande chamado Bollywood, e isso faz com que eles tenham uma separação em relação a todo o resto do Sudeste Asiático. Porque eles têm um mercado extremamente forte, e eles competem com Hollywood efetivamente. Então eles são muito mais ocidentalizados. Amor, eu não queria te desmentir, não, mas eles não competem com Hollywood, não. Hollywood perde feio pra Bollywood. Bollywood chuta a bunda de Hollywood, mas com os dois pés na cara ainda por cima. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, Hollywood pro Ocidente, Bollywood pro Oriente, porque aqui, infelizmente, a gente não consome tanto. Mas o material deles é muito bom. É muito, não muito consome bom. tanto, fale por você, tá? Porque eu gosto muito de Singhan. Eu já vi os bracinhos chacoalhando assim. Mas voltando, as séries indianas, elas podem ser classificadas assim como doramas, só que a barreira linguística faz com que exista um distanciamento maior. O foco deles não é realmente a produção de séries, é a produção de filmes. Então, sim, isso faz distanciar um pouquinho. Mas isso não impede que, por exemplo, a Índia tenha sido um dos países que produziu o tema... Calma aí, deixa eu pensar qual é a melhor expressão. Vocês já ouviram falar do F4? Do ST, o F4. F4, Hana Yoridango, Meteor Garden, Meteor Shower, e eu não sei falar a versão indiana. Existe uma história de um mangá japonês de 1994, chamado Hana Yoridango, que é Meninos Antes de Flores, tradução livre em português, que ela já foi gravada em 23 vezes. A mesma história, óbvio, ou melhor, os mesmos 4 personagens base, em quase todos os países da Ásia, do Sudeste Asiático. E todas as vezes é muito bom. Todos eles são muito legais. E a Índia também fez. Então, quando eu falo que a parte de séries
é considerado dorama? É. Ele só não tem um mercado tão grande para essas séries. Mas eles se enquadram sim nos doramas, tanto que a Índia produziu alguns dos grandes títulos japoneses e coreanos lá, a versão Então deles, eu retiro o que eu disse e acompanho a relatora. Porque Então, o que acontece? Uma curiosidade, por que a Índia tem tanta produção cinematográfica lá? Vocês sabem dizer por quê? É porque simplesmente eles têm 6 ou 7 idiomas, não é idiomas, é o indiano, mas dialeto, isso, obrigado, era essa palavra que eu queria. Eles têm lá 6, 7 dialetos diferentes e cada dialeto é preso a uma cultura diferente. Então, o cara da cultura X não assiste filme no dialeto da cultura Y e por aí vai. Então, às vezes, a mesma produtora faz 5, 6 filmes iguais, com os mesmos atores, com os mesmos roteiros, com os mesmos tudo, só trocando o dialeto. Isso acontece também na China. E bastante. Eles redublam. A China tem redublagem. Na China eles dublam. E é muito estranho. Próprios, por causa do dialeto, tem lugares que você não consegue entender o chinês. Então eles têm que... Os próprios atores vindo de lugares diferentes, eles têm que... Inclusive, o que eu tava assistindo agora... Eu tava assistindo um agora que o cara perde a memória e ele acha que a mulher... Be My Princess. Seja minha princesa. Tá acontecendo, ele tá rolando. Você falei que eu tô com raiva desse Legally, mas é essa história específica, tá, gente? Eu adoro os doramas chineses. Eu só não gosto dos de época, mas os atuais eu acho assim, o You Are My Glory, eu acho muito bom. Esse Be My Princess, eles gravam um programa e aí tem uma cena que eles vão se encontrar depois de um tempo e eles estão se encontrando pra fazer a dublagem da série que eles gravaram. Se eu não soubesse disso, eu já vi isso em outro dorama que eu não lembro mais antigo, eu não sabia disso, eu fiquei voando. Eu falei, por que eles estão indo lá gravar? Eles vão falar na língua deles? Não, eles têm que gravar em cima. E isso é muito legal. Porque eles acabam divulgando para todas as regiões, não obriga todo mundo a falar a mesma língua da capital, né? Que no caso do chinês tem aquela história do cantonês e do mandarim, né? Uhum. Sim, por isso que eu falei que se você quer assistir dorama, o Brasil começou a dublar os doramas e isso é uma coisa positiva, porque tem gente que tem essa barreira, que se perde porque tem que ler e tem que assistir e não consegue juntar as duas coisas na cabeça ao mesmo tempo e prefere assistir um filme, uma série dublada, só que aí quando vinha o dorama era sempre legendado e aí vinha essa barreira. Então a Netflix está quebrando muito essa barreira e está dublando muitos doramas. Então está se tornando muito acessível. Até aquelas pessoas que têm dificuldade... Muito bem. E até aquelas pessoas que têm dificuldade de visão. Exemplo, meu pai querendo assistir as coisas que eu traduzo, ele não consegue, porque ele não consegue enxergar direito para conseguir ler a legenda. Aí eu falei assim, pai, então, assiste isso aqui na Netflix, que esse aqui tem dublado na Netflix. E eu tô legendando, mas ele tem dublado. Você vai conhecer a história que eu tô legendando e você vai gostar de qualquer forma, mesmo sendo dublado. Não vai trazer um grande problema. O mercado brasileiro é o que melhor faz dublagem no mundo. Então, assistam sem ter medo de que a dublagem vai estar cagada, não. A direção de dublagem no Brasil é maravilhosa. A Netflix, até agora, pelo menos no que eu já assisti, nunca decepcionou. Aliás, eu queria até colocar 2 pontos em relação à dublagem e a legendagem também, né? Ambos são muito importantes, né? Por mais que quem não tenha nenhum tipo de deficiência tem essas 2 opções, né? Mas porém, contudo, todavia, por exemplo, quem legenda, além de fazer um trabalho muito foda, né? Porque para você estar ali indo e voltando e ter que ouvir para poder legendar de acordo com a fala do orador, vamos dizer assim, a pessoa que, por exemplo, tem problema auditivo, ela vai conseguir ler, né, a legenda ali. Estou trazendo para um lado mais educativo. E, por exemplo, quem não vê, por exemplo, pode estar ouvindo também a dublagem, que também nós no Brasil temos muitos dubladores maravilhosos, né? Por exemplo, a Gótia, né? Eu conheço a Gótia, é a pessoa maravilhosa. Com ela? A Gótia não. Não, com a Gótia não? Não, mas queremos gravar.
É verdade. Ela não gravou com a gente, mas tá prometido, viu? Fica aí, Gotcha, queremos você aqui. Exatamente. Verdade. Ela fez foi o quê? Glica foi a Cinderela, a madrasta da Cinderela. Isso, mas a gente já gravou com alguns dubladores. Isso. Mas a Gotcha não. E conheço também a Simone Centurione, que ela gravou The Witch, o jogo do The Witch. Só não lembro qual versão que ela gravou. Beijo, Simone. Foi o 3. Foi o 3, né? Foi o 3. Pronto. São pessoas maravilhosas, as duas. Então, assim, eu aprendi a valorizar quando a gente vê de perto, né? Que a gente conversa com pessoas que realmente trabalham na área, a gente começa a valorizar o trabalho da pessoa, porque a gente vê de perto o esforço que a pessoa tem, né? Os tradutores... E olha só, uma coisa, desculpa eu interromper, Lili, mas uma coisa que também a Netflix está de parabéns, que ela não está só dublando, ela está dublando e colocando audiodescrição em muitas séries dela. E isso, para quem tem dificuldade de visão, é até melhor do que só dublar, porque dublar e ter a audiodescrição junto, isso é fundamental. Sim. Eu queria dizer uma coisa, inclusive, da qualidade dos dubladores e da qualidade dos tradutores que fazem o trabalho. A minha irmã trabalha para serviços de streaming, ela faz um trabalho maravilhoso também. E eu vejo o trabalho da equipe, a gente vê a qualidade da tradução, e tem dois tipos, né? Tem a tradução para legendagem e tem a galera que faz a tradução para a dublagem, que é refazer o script que vai ser lindo. Então, a localização, o cuidado de trazer o sentido para perto da gente. Localização é uma coisa fundamental quando se trata de dublagem. Se não for adaptada para uma expressão ou piada em português, o cara fica boiando na conversa. Não tem sentido. Como era antigamente, né? Não tinha sentido nenhum. Isso aí é realmente um problemão. Vocês não têm ideia. Na hora que a gente está traduzindo, de vez em quando some a expressão da nossa cabeça e a gente tem que chamar lá no grupo: pessoal, eu tô querendo dizer tal coisa, eu não lembro a expressão em português para isso. A gente passa uns perrengues, porque cada expressão asiática, tirando o quê? É um mundo de expressões da China, um mundo de expressões da Coreia, um mundo de expressões do Japão. E você conseguir fazer com que ela converse com a nossa cultura não é fácil. É muito difícil. E às vezes não tem. E às vezes não tem. Não tem. Então a gente tem que descrever a situação. Ou a gente tem que adaptar completamente a situação de forma que a pessoa consiga compreender o diálogo. Não é fácil mesmo. Mas isso faz muita diferença. Esse é o verdadeiro trabalho do tradutor. Então você pega aqueles legendadores sem vergonhas que bota o termo em japonês mesmo e 5 quilômetros de texto no alto da tela tentando explicar o que é a expressão. Gente, nesse ponto aí eu tento realmente ajudar. Esses dias eu pedi arrego, que eu passei, 1h30 pesquisando por uma unidade de medida chamada DON, D-O-N, unidade de medida de massa, utilizada no período, se eu não me engano, Joseon, da Coreia. E isso histórico. Não tem lugar nenhum. Jesus Cristo! Eu não encontrava em lugar nenhum, eu tive que pedir arrego para uma colega nossa de biológicas, que ela conseguia pesquisar, ela trabalha em laboratório, então ela conseguia pesquisar e visualizar aquilo ali com mais facilidade do que eu. Eu encontrei uma unidade de medida, uma unidade métrica, se eu não me engano, e também outra de período, do período, acho que era do Joseon também, um reinado na Coreia. Porque, caceta, não encontrava em lugar nenhum. E aí eu botei lá a conversão para metros, botei já direto em metros, e botei o outro direto em gramas, para facilitar a vida do povo. Imagina ficar fazendo conversão. Não dá. Ou seja, não basta traduzir, tem que ser matemática também para converter. Eu faço localização nos meus. Às vezes eu meto uns mano ali, assim, por isso que eu não faço histórico, né? Eu sou uma pessoa toda trabalhada nos vestidos cabelão e eu jogo qual é que é, mano? Não tem como, né? Mas às vezes... Eu acho que é um dos motivos que eu ainda tô relutando de trabalhar nos históricos também. Muito especial além deles serem muito difíceis de traduzir, Jesus Cristo. Mas, voltando,
existe essa real necessidade de localização. Porque se você pega uma legenda automática, você não entende porcaria nenhuma. E aí, o que você vai estar assistindo não é necessariamente aquilo que está sendo transmitido, porque você não vai estar entendendo. Exatamente, o pessoal não leva isso, e aí Não o pessoal leva não isso a reconhece, sério. não leva. Então a gente tem alguns lugares que a gente pega para assistir e multar, né? Que é ok, sei, certo, Então, direita. Assistam produtos de qualidade, por favor. Eu indicaria isso. Infinity. Tô fazendo propaganda mesmo. Por falar em propaganda mesmo, a gente já tá encaminhando pro final. Aí eu queria pedir, porque a gente vai fazer mais uma parte, né? Porque não dá pra falar sobre isso só, acho que o assunto não esgota tão rápido. A gente só falou de forma genérica, né? A gente só apresentou o tema. Eu vou trazer outras vezes o tema pra gente ir aprofundando um pouco mais, porque não tem como. Aliás, gostaria de deixar até convidada a Débora para voltar amanhã para a segunda parte. Você topa, Débora? Tadinha da Débora. Amanhã. Só que amanhã você vem com o seu vinho. Cris, aí você consegue se soltar mais. Então, vamos lá. Amanhã eu preciso traduzir From Now On Showtime com mais ou menos 1.300 linhas. Aí a depender do horário dá. Amanhã eu tenho escala. Eu vou ver se eu vou fazer outra pessoa, Cris. Eu vou fazer que nem o seguinte, então eu vou fazer que nem a Vanessa da Mata, né? É só isso. Então acabou. É isso. Boa sorte. Boa sorte. Eu vou tentar agarrar uma outra pessoa para amanhã. Eu juro. Não, mas calma. Se tiver tempo, avisa o horário que aí a gente vê se tem tempo. Provavelmente vai ser mais ou menos esse horário. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Mas eu queria então é um pouco mais fácil. Aí. Eu queria pedir. Essa hora eu já tô com dor de cabeça, cansada, e se eu não tenho que cumprir algum prazo, que é o caso de amanhã, que é só para domingo, então até pode se pensar no caso. Olha aí, tá vendo? Aí traga seu vinho, porque aí você vai estar com dor de cabeça, mas aí você vai relaxar conversando com os amigos aqui, né? Estirando a cabeça, pensando em outras coisas. Por mais que o assunto seja... perigo, eu vou ter terminado de traduzir. Então, pra eu estar aí desesperada igual a Lívia comentando sobre o episódio, é um pulo. Amanhã eu termino essa bagaça. Vocês vão ver, eu vou estourar sobre. Vou fazer texto de alegria, porque não vai ter nada de bom pra falar, então eu só vou terminar mesmo. Eu parei de traduzir hoje, era por volta de 4h50 da tarde, então deu tempo já de eu assistir um monte de outras coisas e deixar sair um pouquinho da minha cabeça o Showtime. Espero que vocês assistam e ele tá muito legal. O Showtime tá bom. Então, assim, eu queria pedir para vocês deixarem as suas redes sociais, fazerem as propagandas de vocês. Nerd Master, por favor, você já é de casa, mas por favor, faça a sua propaganda. Oi! Você já ouviu falar da iniciativa Paranerd? Que aliás a gente está sendo gravado aqui. Vocês que não me conhecem. Falhou. Nem vai conhecer. Dono próprio, otário e irresponsável pelo paranerdia.com.br, um podcast para nerds, onde a gente tem lá diversas atrações entre Paranerdia, Água de Moringa, Nerd Maratonista, Huntercast, diversos outros. Então vai em www.paranerdia.com.br e seja feliz. E você, senhora Débora, onde a gente te encontra? Fala suas redes sociais, faz propaganda lá do nosso fansub. Eu ia falar isso, que assim, eu sou uma pessoa que não tem tempo, ou a pessoa mexe em rede social, ou a pessoa traduz. Aí, quando eu jogo isso aí na rede, pergunto, o que vocês querem? Querem que eu traduza ou querem que eu publique? A galera quer que eu traduza, então eu quase não tenho nada publicado. Mas eu sou encontrada em qualquer canto do mundo com @Deborite, DEBORITHI. Não sei porque só existia eu no mundo de Deborite. Mas vocês vão conseguir encontrar todo o nosso trabalho de doramas no infinitydramas.com, no luanasoultranslates.blogspot.com, no Telegram, no Infinity Dramas, nas redes sociais. Só vocês procurarem Infinity Dramas que vocês vão encontrar tudinho da gente.
com um material de 24 tradutoras. É uma equipe bem grande. Eu quero também deixar aqui as nossas redes sociais. Quer falar das redes sociais, Cris? A minha rede social é Cristiane B. Navarro. Aproveitar o público e vou roubar o público um pouquinho do Nerd Master, óbvio, porque eu sou dessas, me julguem por isso. Me julguem _podcast no Instagram, no Twitter, @julguem-me. E se vocês tiverem alguma sugestão de pauta, ou reclamações ou sugestões, vocês podem estar enviando para o mejulguempodcast@gmail.com. Porém, se as críticas for só para criticar mesmo e não tiver fundamento de melhorias nem nada, a gente não tem problema nenhum, a gente aceita a opinião de vocês, mas envia para o departamento do Foda-se para ficar lá registrado. E a minha rede social é Cristiane B. Navarro no Instagram e no Facebook, porém eu só uso o Instagram, né? O Facebook já meio que já virou bisavô. E o Twitter eu só uso para olhar as tretas mesmo, porque não sei utilizar mesmo o Twitter. E é isso. Eu quero deixar também a minha rede social, né? Porque o pessoal já conhece. Eu tô lá no Twitter como @licamon com K. Eu tô no Instagram como @lica_moon com C. E dizer também que eu não tenho muito tempo para entrar em rede social, mas se me chamarem por lá, né? Vocês podem encontrar a gente mais facilmente no nosso grupo do Telegram, que é o t.me. Me Julguem Podcast. Me Julguem Podcast. Isso, /Me Julguem Podcast. E dizer pro pessoal que não tenham medo da Cris, porque quem cuida do departamento do Foda-se, na verdade, sou eu. As pessoas têm medo da Cris, eu não sei por quê. Porque, na verdade, eu sou chata. Olha, eu lembrei que eu, de vez em quando, recebo umas mensagens meio aleatórias no Instagram da galera que tá assistindo algum drama que eu tô traduzindo. Não desistam. Eu levo uma semana, mas eu às vezes vejo. Mas pode me achar. Me acha no Telegram, que é bem mais fácil, porque eu vou estar lá no Infinity respondendo as pessoas, às vezes, com muito mau humor. Eu respondo com mau humor também. É só não pisar no calo que tá tudo certo. Eu queria fazer até uma propagandinha a mais também. Não é doramas, mas é dramas. Tô aí, gente, concluindo aí, queria agradecer a todos a torcida, mas eu voltei a estudar, tá? Então eu tô fazendo curso de cuidador de idoso aí, então quem quiser umas dicasinhas aí sobre como cuidar de idoso, por que o idoso não tá comendo, se eu puder ajudar, pode me chamar aí que a gente conversa, não tem problema nenhum. E é isso, voltei a estudar. Vou ser a melhor da minha turma. Quer dizer, eu acho que eu já sou, né? Uma dessa parte. Humildade é tudo nessa vida. Eu gosto assim. Se quiserem falar de doramas, podem me chamar. Estamos aí. A minha vidinha no mundo real é muito chata. Então, se quiser falar de doramas, estamos aí. A gente pode falar doramas na terceira idade, olha aí, ó. Procura filme. Menina, é o que a gente mais tem. São os que mais participam com a gente. Olha aí, vamos falar disso amanhã. Delicioso. É delicioso. E é o pessoal mais educado, inclusive. Eu quero, então, agradecer a presença de todos vocês, dizer que foi uma honra poder gravar com vocês, Nerd Master, voltar a gravar com vocês, sempre uma honra. Obrigada, Débora, por ter aceitado, apesar de estar cansada, eu sei. Cris, é muito bom voltar a falar com você de novo. Obrigado, gente. Obrigado, público, que não deixa a gente, porque a gente tá corrido, tá difícil, mas a gente tá lutando e vai continuar assim. O Me Julgue não acaba, mas como eu falei, a gente vai publicar na base da tabela do DQQ, que é o dia que eu quiser. E aí então vocês aguardem que agora é episódio de surpresa. Sai quando a gente achar que tem que sair. Ou seja, agora olha só, Lili, peraí. Vamos deixar um agradecimento especial para uma pessoa que sem ela isso aqui não tinha acontecido, que é o seu Luciano Dias, lá no grupo do Telegram, que foi a ideia dele que deu o start para essa gravação, né? Era isso que eu ia falar. E eu queria agradecer também ao J. Santos por ter entrado no nosso grupo do Telegram. Ele agora é um julgador, né, do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Jota. E também eu queria novamente pedir e reforçar que se vocês gostam do nosso conteúdo, contribuam com a gente. Envia uma mensagem para a gente. Eu quero contribuir com Me Julguem. Por onde é que eu acho? Vai estar no feed aqui, mas eu queria fazer Pix.
também pode, entre em contato ali com a gente, lá no nosso grupo tem o nosso Telegram, né? Tem o nosso @ lá no grupo do Telegram, você chama a gente, pergunta qual que é o nosso Pix que a gente passa, e é importante para manter esse conteúdo ativo, né? Porque é muito difícil, assim, hoje em dia a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa, a gente é estudante, eu tô entrando numa nova área. A gente da geração mulher caracol, né? A gente ganhou o mundo e levou a casa nas costas. Exatamente. Então contribua aí, ajuda aí com as meninas do Me Julguem, e no caso eu e a Lica. Somos as meninas Me Julguem. Principalmente a Cristiane, porque ela tem que aturar o Emerson, que é um pé no saco. Por falar em saco, ele fez a vasectomia aí, então eu já tô botando em prática o meu curso de cuidador de idoso, mas olha que eu me tremi, porque é uma área... Porque é uma região delicada do homem, gente. Pelo amor de Deus, eu me tremi toda para fazer esse curativo. Mas eu consegui. Não vou deixar ele assistir esse programa, não, Cris. Ele fez uma live hoje, tá lá no Desculpa DQC, falou sobre a cirurgia da vasectomia dele. Então não tem problema nenhum. Como é, meu Deus, como foi o tema da live? Cirurgia é meu ovo. É o nome da... Literalmente. Perfeita. Só que, olha, avisa ele que a natureza é sacana e consegue reverter esse troço, hein? Cuidado. É verdade. Não, mas a gente é mais esperto que a natureza, porque eu tô com o Dil. Aí sim. É dupla proteção o negócio ali. Isso, tem que ser assim. Dupla camada de proteção. Bom, eu tô usando um dos melhores preservativos que existe na natureza de toda a espécie humana, chamado casamento. Eu achei que fosse fimose. Realmente. Não, casamento. Filho adolescente. Esse aí é o preservativo mais fundamental, porque tu nunca mais quer ver na vida, entendeu? Rapaz, aí tu pega e despacha pra casa da sogra, homem. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Muito obrigada, ouvintes. E é isso, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este programa é uma edição de Hype Productions.